Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe aqui nos estúdios o secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Vitor Fernandes. Secretário, muito bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. Queria agradecer a Record pelo convite e pelo espaço para conversar sobre temas tão importantes para a população brasileira. Quando a gente fala em direitos digitais, a gente sabe que tem muita coisa em jogo e o senhor é um especialista nessa área. Que trabalho é possível fazer dentro do governo, nesse cargo de secretário nacional, pensando em uma relação mais saudável entre as plataformas digitais e a população que já tem, né, um hábito de usar essas plataformas tanto para o bem quanto para o mal, né? Como fazer uma regulamentação que possa proteger as pessoas? Yuri, é muito importante a gente entender que hoje a vida do brasileiro e das brasileiras ocorre no mundo digital, nas redes sociais. Os aplicativos são fundamentais para tudo que a gente faz na vida hoje, né? Seja para o transporte urbano, seja para quem se comunica, né, com aplicativos de mensagem, para pequenos e médios negócios, né, que hoje dependem muito, né, de vendas por meio de aplicações e aplicativos de mensagem. Redes sociais têm um papel importantíssimo na vida, no nosso dia a dia, não só para nossas relações pessoais, mas também para trabalho, né, e para outros tipos de relações. O Brasil, lá em 2014, foi um dos primeiros países no mundo a aprovar uma lei para a proteção de direitos na internet, que foi o nosso chamado Marco Civil da Internet, lá de 2014. Essa lei, que foi, como eu disse, uma referência no mundo inteiro, a maioria dos países não tinham nenhuma legislação para a internet e o Brasil aprovou o Marco Civil. Essa lei lá de 2014, ela trouxe um princípio fundamental, que é o princípio de que todo mundo pode falar o que quiser na rede e isso não iria gerar, a princípio, nenhum tipo de responsabilidade das empresas, das plataformas. Então, a regra lá em 2014 é que as plataformas não poderiam ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros. De lá para cá, a sociedade mudou muito. As coisas evoluíram e o que a gente percebe nos últimos anos é que as redes sociais e os aplicativos, de modo geral, se tornaram ambientes que são muito importantes para o dia a dia das pessoas, mas que também são ambientes que precisam ser controlados de alguma maneira para coibir crimes, para coibir golpes e fraudes e para coibir qualquer tipo de agressão aos direitos das pessoas. E para isso, nesse caso, então, a responsabilização dessas plataformas digitais é fundamental hoje. Exatamente. Quando lá em 2014 se tomou essa decisão no famoso artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que se imaginava? Se imaginava que as aplicações, elas funcionavam como uma espécie de praça pública, em que cada um poderia chegar e falar o que quisesse. E nesse aspecto, as empresas não poderiam ser responsabilizadas pelo conteúdo de um determinado usuário que incita ódio, que incita crime, porque essa plataforma não tem nada a ver com o que aquele usuário fala. Mas hoje em dia, as redes sociais funcionam de uma maneira totalmente diferente. Hoje em dia, o conteúdo que aparece na tela dos aplicativos dos brasileiros, das brasileiras, ele não é só um conteúdo que é trazido por uma pessoa, mas que também é mediado por aquilo que a gente chama de um algoritmo. É o algoritmo que recomenda o que você vai ver, o que você vai assistir, com base nos seus gostos, nas suas preferências. Por isso, quando eu abro o mesmo aplicativo de rede social que o senhor tiver aí no seu celular e eu no meu, ele vai aparecer uma coisa diferente, vai me propor seguir pessoas diferentes, assuntos completamente diferentes, de acordo com o histórico, de acordo com outras coisas que a gente nem sabe que o algoritmo está ali lendo da nossa vida, né? Exatamente. E essa estratégia do algoritmo é para capturar o máximo de atenção que ele pode de você, usuário, para que você possa passar mais tempo ali naquela tela, recebendo anúncios publicitários e dando seus dados para fins de tratamento de dados. Quando a gente tem esse tipo de realidade, em que o conteúdo ele é, como a gente fala, moderado por uma plataforma, a situação é muito diferente. A plataforma tem sim decisões sobre que tipo de conteúdo as pessoas vão acessar,
a que tipo de impulsos elas vão responder. E dentro desse contexto, o mundo inteiro já mudou aquela cabeça lá de 2014 e diz o seguinte, olha, agora a plataforma tem sim que ser responsabilizada se aquele conteúdo que tiver ali naquela rede social for um crime, porque as plataformas estão monetizando esse conteúdo. Agora, quando o governo propõe uma regulamentação que, de maneira preventiva, possa evitar determinadas publicações que possam ser consideradas crime, como não confundir isso com uma censura? Essa é a pergunta central que move todo esse debate, Yuri. Quando a gente fala de regulação de plataformas, nós não estamos falando de censura. E isso precisa ficar muito claro para todo mundo. A regulação de plataformas, de redes sociais, que já está se desenvolvendo ao redor do mundo, é uma regulação para dar transparência para as plataformas. Para que fique claro que uma plataforma tem deveres e responsabilidades, por exemplo, para não impulsionar um conteúdo criminoso, um conteúdo que incite ódio às pessoas, ou um conteúdo que significa algum tipo de ameaça a alguns grupos, como, por exemplo, ameaça a mulheres, ameaça a menores de idade, né, a crianças e adolescentes, né? Tudo isso mostra uma percepção de que hoje esses conteúdos eles precisam sim passar por um tipo de regulação. E a regulação aqui, de novo, não é para impedir que determinado conteúdo seja publicado por uma plataforma ou não. Era simplesmente para garantir transparência, para a gente entender como que esses algoritmos estão funcionando, resolvendo o problema que a gente chama da opacidade do algoritmo. E esse é um ano de eleições, né? Como todo ano de eleição, a gente tem muita mentira circulando, né? Em campanhas muitas vezes piratas, e isso desde a época do papelzinho, né? Aí agora o papel é digital, nós temos redes sociais, vídeos, inclusive inteligência artificial sendo usada para confundir o eleitor, para colocar palavras na boca de um candidato que ele nunca falou, por exemplo. Como que a secretaria está preparada para esse desafio, que é uma eleição agora que, além das redes sociais, das plataformas, nós temos um uso de IA, de inteligência artificial, cada vez mais intenso? Nós temos a clareza, Yuri, de que essa vai ser uma eleição muito transformadora. As últimas eleições foram eleições muito afetadas pelo fenômeno das redes sociais, né? E a gente viu isso e viveu isso, né? Como que fatores como desinformação, notícias falsas, né? As chamadas fake news, como que isso circulou muito nos últimos anos. Esse ano, o jogo é bastante diferente por conta do uso da inteligência artificial. A gente hoje já assiste muitos vídeos na internet que a gente não consegue mais diferenciar se aquilo dali é uma verdade, se aquilo ali é uma mentira. E isso, no contexto de eleições, pode ser muito perigoso. Você pode estar assistindo o vídeo de um candidato e não foi o candidato que falou aquilo. Você pode estar assistindo um vídeo de uma reportagem sobre uma obra que foi feita na sua cidade e aquela obra simplesmente não existe. Para tentar estabelecer parâmetros para tudo o que vai acontecer no período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, editou uma série de resoluções que vão estar em vigor durante o período eleitoral esse ano. E o TSE vai fazer essa fiscalização. Nós, do governo federal, participamos das consultas públicas para ajudar na elaboração dessas regras, mas é o próprio TSE que vai ter esse trabalho de acompanhar durante o período eleitoral. E aí a gente percebe um foco muito grande, uma preocupação muito grande com a inteligência artificial, com esses vídeos falsos que já estão circulando bastante nas redes. E a gente tem, por outro lado, né, além da preocupação com a própria democracia, com o voto do eleitor, uma preocupação direta que o senhor já manifestou, que é com as crianças e adolescentes que usam redes sociais, usam plataformas digitais, aplicativos de jogos online, muitas vezes com bate-papo que podem ser acessados, né, por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, inclusive criminosos, pedófilos. E tivemos agora o lançamento, né, a sanção do presidente da República do ECA Digital. Com isso, o que muda? Como a gente via essa proteção e, a partir de agora, o que é possível fazer em nome das crianças e dos adolescentes para que possam navegar de forma segura nas redes sociais? Yuri, no final da década de 90, o Brasil aprovou uma lei que foi um grande sucesso,
que foi o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa lei permitiu que as crianças e adolescentes brasileiros da década de 90 pudessem ter um desenvolvimento da sua personalidade, um desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e uma série de proteções. Ano passado, o Congresso Nacional Brasileiro, movido por uma grande preocupação, inclusive foi impulsionada por um vídeo, né, de um influenciador, né, do influenciador Felca, aprovou uma lei que é o chamado ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, digital. Ou seja, é uma tentativa de trazer para o ambiente digital todas aquelas normas que garantiam a proteção de crianças e adolescentes. E isso no Brasil é fundamental, Yuri. Segundo dados mais recentes do TIC Kids, né, que é uma pesquisa que é levantada todo ano sobre esse assunto, hoje 92% das crianças de 9 a 17 anos utilizam redes sociais. Quando a gente olha para a faixa etária de 3 a 5 anos de idade, 71% das crianças e adolescentes de 3 a 5 anos de idade utilizam a internet, né? 82% das crianças de 9 a 17 anos de idade têm conta em rede social desvinculada da conta dos pais. E quais são os problemas que surgem disso daí? Em primeiro lugar, problemas à saúde. As crianças e adolescentes brasileiras têm demonstrado um quadro muito preocupante, muito alarmante de saúde, de problemas de saúde relacionado ao vício de telas. Até o sono é alterado, né? Elas não dormem mais, acordam de madrugada para ver notificação. O sono é alterado e muitas pesquisas de neurocientistas já mostram que as crianças desenvolvem tendências à depressão, à ansiedade e até mesmo, em alguns casos mais graves, à indução ao comportamento de automutilação, de suicídio. Tem um dado também, Yuri, do crime contra criança e adolescente no ambiente digital. Uma pesquisa da Unicef, agora do mês de março, mostrou que 1 a cada 5 crianças no Brasil já foi vítima de alguma tentativa de abuso e exploração sexual mediada pela tecnologia. 10% de toda essa população de crianças e adolescentes já receberam de um adulto, de um abusador, um pedido para enviar uma imagem, um pedido para enviar uma foto íntima dessa criança e desse adolescente. E uma criança ou adolescente com um celular com acesso à internet, a todos esses aplicativos, é mais ou menos como se ela estivesse no meio de uma rua na madrugada, uma rua escura, podendo ali encontrar qualquer tipo de gente, né? Porque as pessoas, os pais principalmente, podem ter a falsa ilusão de que a criança está no quarto, mexendo no celular ou no computador, e ela pode não estar em segurança, né? Exatamente, Yuri. Eu acho que o que tem que ficar claro para todo mundo é que o ambiente digital não é seguro para uma criança, para um adolescente estar sozinho. Ele precisa da supervisão dos pais, ele precisa de um monitoramento. O que o ECA Digital fez no Brasil foi simplesmente dizer que, a partir de agora, se as redes sociais, os ambientes digitais são praças públicas, são ruas, agora nessa praça, nesse ambiente, vai ter iluminação, vai ter segurança, vai ter um guarda que vai fiscalizar. Porque, assim como nenhum de nós deixaríamos as nossas crianças saírem na rua, como você falou, à noite, num ambiente escuro, sem nenhum tipo de policiamento, o mesmo vale para o ambiente digital, né? E agora a gente vai ter, a partir do dia 17 de março passado, entrou em vigor a lei, o ECA Digital, e no dia seguinte, o governo federal, o presidente Lula, editou 3 decretos para dar implementação dessa lei. Uma das grandes novidades desse decreto foi a criação de um centro dentro da Polícia Federal só para combater crimes de abuso, exploração sexual e aliciamento contra crianças e adolescentes nas redes sociais. Essa é uma inovação que vai mudar a história do combate a crimes contra crianças e adolescentes na internet. Quando esse centro entra em funcionamento? Ele já está entrando em funcionamento, né? No dia 18 de março ele já foi criado, né? A Polícia Federal e o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública está se organizando para, a partir de agora, receber relatórios diretamente das plataformas. Pouca gente sabe, Yuri, que até esse dia 18 de março, até esse decreto assinado pelo presidente Lula,
as plataformas sequer tinham obrigação de comunicar crimes contra crianças e adolescentes para a autoridade policial brasileira. Elas comunicavam esses crimes para uma entidade lá nos Estados Unidos, chamada NICMEC, e essa autoridade nos Estados Unidos, por cooperação voluntária, às vezes passava ou não passava essas informações no Brasil. As plataformas que não são americanas e que têm várias delas que atuam no Brasil com um grande número de usuários, nunca comunicaram nenhum tipo de crime desse tipo dentro desse contexto. Então, agora a Polícia Federal vai receber diretamente das plataformas essas informações para fazer o combate a esses criminosos e abusadores. É uma nova responsabilidade para as plataformas digitais que o ECA traz, né, o ECA Digital, e ele traz também uma outra definição que pode ser mais complexa para se tornar realidade, que é impedir alguém que tenha menos de 18 anos de acessar um conteúdo inapropriado. Porque, de volta, quando a gente faz um paralelo com a vida real, né? Para entrar em um bar, numa boate ou qualquer ambiente que é proibido para menor de idade, a pessoa vai ter que mostrar a carteira de identidade ali na porta para acessar aquele ambiente que é só para maiores de idade. Para acessar um ambiente hoje para maiores de idade no celular, na internet, no computador, basta uma autodeclaração. Eu tenho mais de 18 anos e pode ser uma criança de 4 anos clicando eu tenho mais de 18 e ela tem esse acesso liberado. Como restringir para, de fato, quem tenha mais de 18 anos, esses ambientes virtuais? Excelente pergunta, Yuri. A partir da regulamentação do ECA Digital, essa regulamentação que foi feita no dia 18 de março pelo governo federal, as empresas vão ter que implementar nos próximos meses aquilo que a gente chama das soluções de verificação de idade. Para que vai valer essa verificação de idade? Para os conteúdos proibidos para criança e adolescente. E aqui serve a mesma lógica do mundo real. Criança e adolescente não pode comprar por meio de aplicativo ou um site da internet bebida alcoólica, cigarros. Assim como criança e adolescente não vai poder mais, por meio de uma autodeclaração, acessar conteúdo pornográfico, acessar conteúdos de jogos, bets, por exemplo, como acontece hoje. Para todos esses conteúdos, vai ter que ter algum tipo de verificação de idade. A notícia boa é que hoje a verificação de idade já pode ser feita por meio de várias tecnologias super inovadoras que vão conseguir fazer essa verificação com o mínimo de acesso a dados dos usuários, né? Então, a gente vai ter uma série de soluções de verificação de idade que vão coletar simplesmente um dado objetivo, se essa pessoa é maior ou menor de 18 anos. Não precisa saber qual o nome dessa pessoa, qual o CPF dela, onde ela mora, não precisa de nada disso. Verificação de idade não é verificação de identidade. E o meio digital já permite isso. Então, a gente vai usar essas tecnologias justamente para fazer essa verificação. E isso vai ficar sendo fiscalizado, supervisionado pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem chamado influenciadores para ajudar, né, na divulgação desse conteúdo, desses novos direitos. Como é que tem funcionado essa relação, esse impulsionamento nas redes? Nós temos procurado os criadores de conteúdo, essas pessoas que falam para multidões e milhares de pessoas nas redes sociais, para tentar explicar para elas o que é o ECA Digital e como ele vai funcionar. E a nossa experiência aqui tem sido muito bem sucedida, porque os influenciadores, os criadores de conteúdo que nós temos recebido, que são muito sérios e muito comprometidos com a proteção de crianças e adolescentes, têm nos relatado, Yuri, toda semana, preocupações com crimes e com a saúde das crianças e adolescentes. Um último dado aqui, só para a gente compartilhar, hoje o Brasil tem 5 vezes mais, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem 5 vezes mais casos de vícios em jogos eletrônicos do que a média mundial. Portanto, quando você olha numa sala de estar, numa cozinha, uma criança ou adolescente que não interage mais com a família, ele está simplesmente olhando para a tela de um celular e ele não para de jogar. Isso é um problema de saúde pública,
né? E muitas das vezes isso não é simplesmente uma falha do pai ou da mãe ou de uma educação do pai e da mãe. Às vezes isso tem a ver com o próprio desenho que é utilizado por esses jogos e pelas plataformas para gerar vício, né? Para gerar a dependência das telas. Um dos últimos pontos aqui que o decreto também ataca é essa questão das caixas de recompensa dentro dos jogos, né? Que é viciante, né? Que é viciante, os chamados loot boxes, que basicamente essas caixas de recompensa dentro desses jogos funcionam como uma espécie de cassino. A criança tem que botar um dinheiro, tem que botar uma moeda e ela não sabe o que ela vai ganhar ali, né? Ora, se nem para nós adultos, se até para a gente um cassino é viciante, um cassino destrói uma família, destrói vidas e a pessoa se torna completamente viciada naquilo, você imagina para uma criança, para um adolescente que ainda não teve todo o seu processo formativo, né, neurológico bem desenvolvido, né? Então, o que a gente está passando no Brasil, Yuri, é um processo de conscientização de que é necessário uma política de proteção dessas crianças e dos adolescentes. Elas não estão seguras na internet se não for acompanhado do pai e dos responsáveis legais. Secretário, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E na volta a gente continua a conversa com o secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o secretário nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vitor Fernandes. Secretário, outro desafio do senhor, do Ministério da Justiça, de todo o governo e da sociedade é combater o ódio contra as mulheres que a gente vê, infelizmente, cada vez mais disseminado nas redes sociais. O que tem sido feito para a gente tentar diminuir isso, que a gente acaba, né, com essa cultura do ódio, vendo, infelizmente, muitos casos de feminicídio. Então, um ódio que começa nas redes e acaba com outro crime muito mais grave, né? A gente tem vivido, Yuri, uma epidemia de feminicídio no Brasil. E o governo federal tem atuado, né, por meio do Pacto Nacional contra o Feminicídio nessa frente. Mas o que a gente percebe é que muitas das vezes o feminicídio, esse ato extremo de violência contra a mulher, ele tem origem num comportamento sexista, num comportamento de misoginia que é cada vez mais alastrado nas redes sociais e na internet. No começo do ano, o Ministério da Justiça abriu uma investigação contra uma rede social muito famosa que estava circulando imagens de mulheres nudificadas por meio de IA. Então, você pega uma foto de uma mulher, de uma pessoa que você conhece, coloca numa aplicação de inteligência artificial, tira a roupa daquela mulher ou faz algum tipo de vídeo de conteúdo de cunho sexual e isso estava circulando nas redes sociais sem nenhum tipo de responsabilidade. No mês de março, né, na mesma semana ali do dia 8 de março, houve várias threads, né, várias atuações coordenadas nas redes sociais de violência e ataque contra as mulheres. E quando a gente começa a olhar as pesquisas, o que a gente vai vendo é uma realidade muito preocupante. Hoje, os jovens que cresceram nas redes sociais, né, a chamada geração Z, né, que nasceu ali, já quando a internet já estava se desenvolvendo, apresenta um interesse por conteúdos de misoginia e de machismo em um grau muito maior do que as gerações anteriores, né? E isso tem a ver com as chamadas comunidades de Red Pill, né, a tal da machosfera, que são influenciadores, produtores de conteúdo que postergam, né, e dizem aos quatro cantos, né, e fazem vinculações de mensagens muito machistas e de ataque, de inferiorização e violência contra as mulheres. Inclusive, esses influenciadores muitas vezes têm mais de 1 milhão de seguidores, né? Então, eles têm uma influência realmente muito grande. Mas como responsabilizar as plataformas digitais que acabam oferecendo esse espaço, que dão o palco para essa pessoa falar o que fala e conseguir esse grande número de seguidores, né? Porque tudo que a gente tem falado até aqui de regulamentação de plataformas digitais, de responsabilidade dessas grandes empresas, das big techs, como fazer
com que essas empresas sejam responsabilizadas e retirem esses conteúdos do ar, porque hoje, se qualquer pessoa entrar, fazer uma pesquisa dentro de uma rede social qualquer, uma das mais famosas, vai encontrar esse tipo de conteúdo de livre acesso. O primeiro passo, Yuri, é criar uma regulação, é ter regras de regulação. Como a gente falou, o Brasil hoje ainda vive com aquela regra do Marco Civil da Internet lá de trás, que garante uma imunidade às plataformas pelo conteúdo de terceiros. O governo federal tem estudado o tema com muita dedicação e está propondo, né, um decreto, né, ou um ato normativo para responsabilizar as plataformas nos casos de divulgação de crimes contra as mulheres. Se trata aqui de conteúdos relacionados à liberdade de expressão. O que a gente está falando é de casos de crime, casos de violência contra a mulher, incitação ao ódio, ataques coordenados contra, muitas vezes, mulheres que têm atuação pública, como jornalistas, candidatas a cargos eletivos. Isso também vai ser importante nas eleições. Então, o primeiro passo que o governo está dando é de estabelecer essas regras claras. A internet não pode ser um ambiente sem lei, em que esses ataques misóginos continuem acontecendo. A gente tem um prazo para esse decreto entrar em vigor? Não, ele ainda está sendo discutido internamente no governo. É uma proposta que está em debate entre vários dos ministérios que compõem o governo federal. Porque, inclusive, a gente tem hoje um pacote de projetos de lei em discussão, em trâmite no Congresso Nacional, muitos deles exatamente sobre esse tipo de assunto. Temos o projeto de lei da misoginia e ele acaba conversando com o projeto de lei da IA, né, da inteligência artificial, da concorrência digital. Como é que o senhor está vendo, né, num ano eleitoral, a possibilidade desses projetos todos avançarem e o que o governo pode fazer via decreto, o que o governo tem que esperar, né, para ver o que o Congresso decide desses projetos? Eu acho que esse é um ano, como você falou, Yuri, muito importante para a pauta de políticas digitais no Brasil. Eu diria não só por conta, né, de todo o acúmulo que a gente teve das discussões sobre esses temas nos últimos anos, mas porque a população brasileira está cada vez mais preocupada com a segurança do ambiente digital no Brasil. Em relação especificamente à proteção da mulher, né, no ambiente digital, o que a gente percebe é que já existem legislações penais muito duras nessa área. E elas podem ser aplicadas... E elas podem e devem ser aplicadas no ambiente digital. Também no ambiente digital. Por exemplo, a gente, desde o ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei penal que criminaliza as chamadas deepfakes, essas imagens que são alteradas por inteligência artificial para reproduzir imagens de conteúdo íntimo que são falsas. E às vezes as pessoas não percebem, né, que uma imagem de nudez, por exemplo, de uma mulher que é criada pela inteligência artificial e divulgada, ela vai ter o mesmo valor criminal que uma nudez real, né? Exatamente. E isso já é crime. O Congresso Nacional já definiu que isso é um crime. Portanto, se é um crime, é razoável que as próprias plataformas não vinculem conteúdo que é crime, né? Então, acho que nesse aspecto nós já temos uma série de legislações que podem ser regulamentadas para dar mais efetividade a essas proibições. E o que não consegui passar ainda esse ano, como projeto de lei, ainda em discussão em uma lei mais ampla, aprovada pelo Congresso, é possível avançar via decreto, como o senhor falou no caso da defesa das mulheres nas redes sociais e nas plataformas digitais. Para aquelas matérias em que já existe lei, né, o decreto pode regulamentar a lei, pode dar operacionalidade à lei, como é o caso dessas legislações que já existem para a proteção da mulher. É claro que para vários outros temas, né, a gente ainda precisa de legislações. E por isso que alguns outros projetos de lei que estão em discussão no Congresso são tão importantes, como, por exemplo, o projeto de lei de inteligência artificial, né, que está em debate agora na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado Federal e que está recebendo muita atenção da sociedade brasileira, preocupada com esse uso de inteligência artificial para tudo hoje em dia, né? Hoje você conversa
com alguém num aplicativo de mensagem, você não sabe se do outro lado é uma pessoa de verdade ou é um aplicativo de IA. Né? Hoje, para você vai no banco, né, você pode ter um atendimento ali quase totalmente exclusivo por meio de uma inteligência artificial. Então, isso é muito importante para a vida das pessoas. E para encerrar, o projeto de lei da concorrência digital, o que ele traz de inovação pensando nas empresas brasileiras? No começo desse ano, né, o governo federal, o Ministério da Fazenda, apresentou para o Congresso Nacional um projeto de lei para ampliar a concorrência digital. Qual que é o diagnóstico aqui? Né? Toda a nossa economia hoje gira em torno da internet. Né? E se a gente parar para prestar atenção, a gente tem monopólios se consolidando em diversos setores da economia digital. O que esse projeto de lei propõe é que a gente tenha regras mais claras de competição, para que aquele pequeno e médio produtor nacional, aquela pessoa, o brasileiro, a brasileira que desenvolva um aplicativo, que desenvolva uma startup, tenha mais condições de competir dentro dessa economia digital que hoje está muito monopolizada. Perfeito, secretário. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Yuri, muito obrigado a você, ao time da Record, pela essa oportunidade. Obrigado uma vez mais e obrigado também a você pela audiência e companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.